Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciar nossa quinta aula de inglês. Eu sou a Viviane. Se vocês já assistiram as outras aulas, vocês já lembram, tá? Então, assim, o que a gente vai ver na aula hoje? Hoje a gente vai começar a trabalhar com tecnologia, tá? Studying with Technology. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouquinho para ver o que vocês usam, para vocês refletirem um pouco em casa, para que serve essa tecnologia, se realmente ela é útil para os estudos, se não é, enfim. A gente olhando aqui, por exemplo, para o slide, ó. Why do they use technology? Para que eles estão usando a tecnologia? Então, assim, para jogar videogame, para ouvir música, para pesquisar, para estudar, como vocês estão fazendo agora em casa. A gente está usando a tecnologia para que vocês consigam continuar os estudos nesse período que a gente precisa ficar em casa. Okay? Então, eu queria ver, será que vocês usam para essas coisas também? Somente para as redes sociais? Os jogos vocês usam bastante, vocês conseguem aprender vocabulário, querendo ou não jogando, vocabulário em inglês, né? Meus alunos perguntam muito sobre alguns significados e ouvir música também. Enfim, a tecnologia hoje, para a gente, ela é extremamente importante, sabendo usar. Ok? Então, assim, algumas questões para a gente pensar. Are you a high-tech person? If so, do you use technology to study? Então, você é uma pessoa que usa muito a tecnologia? E se usa, mas você usa para estudar? Eu percebo que muitos alunos usam a tecnologia para, assim, mais para as redes sociais ou para a música, enfim. E vocês estão perdendo uma oportunidade de estudar mais. Por exemplo, eu já comentei nas aulas anteriores que vocês, às vezes, vocês estão acostumados com os professores de vocês. Então, assim, vem uma outra professora, aí vocês não entendem o que está acontecendo, às vezes não entendem a explicação, porque estão habituados a um professor. Mas vocês podem procurar no YouTube, em algum outro canal, algum outro jeito, algum outro professor que explique a mesma matéria, mas talvez de um modo mais fácil, né? Então, sim, se por um acaso vocês não usam a tecnologia para estudar, agora é um ótimo momento, ok? Letter B. Do your teachers use technology in the classroom? If so, what for? Os professores de vocês usam tecnologia na sala? Acredito que alguns usam, alguns não, né? Falta internet, falta alguns aparelhos que a gente vai conversar lá na frente. Mas assim, começar a pensar também, às vezes conversar com o professor, por que ele não usa, o que acontece, se às vezes o celular pode ser usado em sala para alguma pesquisa. Eu às vezes permito que os alunos usem para pesquisar, ou às vezes eu mesmo uso se eles perguntam alguma coisa, e geralmente gírias de jogos, a gente acaba pesquisando para sanar as devidas dúvidas, ok? Então assim, a gente vai trabalhar um textinho. E como eu já falei nas outras aulas, texto às vezes assusta, né? Então, assim, a gente olha para o texto e fala, ai, professora, eu não consigo às vezes entender em português, às vezes eu olho para o texto, não sei o que está falando, não sei o que está acontecendo. Então, assim, a gente vai tentar responder essas questões só olhando para o texto, sem mencionar, sem ler o texto ainda. Porque às vezes só com a estrutura do texto, a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, assim, olhando para o layout do texto, o que o texto contém? A main topic only, somente um tópico principal. A main topic and 4 subtopics, tipo um tópico principal e mais alguns subtópicos, algumas outras manchetes, algumas outras coisas que a gente vai ver. E na letter B, the title and subheading suggest that technology in the classroom is viewed as something positive or negative. Então, assim, olhando para o texto, para as manchetes que a gente vai ver, é algo positivo ou é algo negativo? Então, assim, não vamos ler o texto, vamos só dar uma olhadinha para tentar entender o que acontece. Então, assim, ó. Tem mais um pedacinho do texto, eu coloquei assim, reparti para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, a gente fala assim, ó, Technology in the classroom, what do teachers want? A tecnologia na sala de aula, o que os professores querem? Então, olhando para o texto, dá para ver que tem tópicos, tem subtópicos, tem várias coisas. Então, assim, na pergunta, deixa eu só passar mais um aqui, e esse é a continuação, tá? Então, assim, são 4, como se fossem textos pequenos. E a gente, voltando lá para a questão. Então, o texto contém um tópico principal ou tópico com um tópico principal e mais subtópicos? O que vocês acham?
Então, como eu já mencionei nas aulas anteriores, não há necessidade de vocês copiarem. Vocês podem somente colocar as respostas no caderno de vocês, por exemplo, exercício 2, letra A, qual seria a resposta, ou apenas pode falar comigo sem problema. Pode apenas pensar, não precisa nem escrever se você não quiser, somente pensar, não tem problema nenhum, ok? E na 2, se isso é positivo ou negativo. Então, olhando para o texto, os professores querem o quê? Teachers have an appetite for more technology. Os professores eles têm um apetite por mais tecnologia. Será que é verdade? Será que não é? Teachers want affordable tech. Os professores querem uma tecnologia mais acessível. Verdade? Não verdade? Teachers want web-based tools. Eles querem coisas básicas, por exemplo, sites que contenham atividades que a gente está passando em sala, coisas que os alunos consigam resolver, por exemplo, em uma aula, em alguns minutos, e materiais que vocês consigam entender e fazer sozinhos, não precisando sempre do professor. E o último ali, teachers want to engage students. Os professores querem que os estudantes estejam engajados. Por isso, muitas vezes, é interessante o uso da tecnologia em sala, para que os alunos achem interessante, porque, assim, eu escuto muito, professora, eu não vou viajar, então eu não sei por que eu tenho que aprender inglês. Enfim, gente, você não precisa, também já mencionei isso que na primeira aula, não há necessidade de vocês somente viajarem para falar inglês. Vocês podem falar inglês com pessoas que vêm de fora, em algum emprego, em qualquer outra ocasião que seja necessário, tá? Então, assim, o que os professores também querem? Engajar os estudantes, para que vocês consigam aprender mais de um modo diferente. Por isso a tecnologia também, nesse caso com o inglês, é bem bacana, é bem importante. Então, assim, respondendo as questões, olha só, o texto contém a main topic and four subtopics. Então, ele contém tópicos e alguns subtópicos que a gente vai mencionando no decorrer da aula. E na letra B, então, o que é? São coisas positivas, não é nada de negativo. A tecnologia que a gente está vendo aqui, ela é positiva. Sabendo usar, ela é uma ferramenta maravilhosa, sabendo usar. E na sala de aula, ela é muito importante, assim, ela é importante, não essencial, mas ela é importante para que alguns conhecimentos, alguns conteúdos sejam passados assim de maneira um pouquinho mais fácil para vocês, na minha opinião. Aí a gente fala assim, voltando ainda aos textos, olha só. Então, o que está falando mais? Which keywords best connected to the main idea? Então, a ideia principal do texto, ela está relacionada ao quê? Teachers and students, professores e alunos. Teachers and education, né, professores e educação. Technology and internet. And technology and education. Do que a gente viu, o que vocês acham? A, B, C ou D? Mais uma vez, não há necessidade de copiar as questões e nem responder no caderno. Isso aqui vocês podem só pensar pelo que a gente viu e responder. Ok? A 2. De acordo com o texto, what do teachers want? O que os professores querem? They want more training to use technology in the classroom. Então, eles querem algum treinamento maior para usar a tecnologia em sala. They want more technology in the classroom as a reduced cost. Então, eles querem uma tecnologia em sala de aula, mas a um preço acessível, para que todas as escolas consigam ter e que nós consigamos usar em sala, para que as aulas sejam diferenciadas, para que os professores consigam trazer alguns vídeos. No meu caso de inglês, os alunos gostam muito de música, alguns trechos de filmes para fazer uma atividade, enfim, com a tecnologia um pouquinho mais reduzida, seria mais adequado? Será ou não? De acordo com o texto que a gente viu. Então, olha só, os textos estão aqui. O que vocês acham? Que o professor quer o quê? Tecnologia a um preço reduzido ou mais treinamento para a sala de aula? Ou também, quais são as principais? Ali o texto está falando sobre o que mais? Teachers Students, Teachers Education, Technology Internet, Technology Education. Olhando para os textos, o que será que vocês acham? O que vem à cabeça de vocês? Então, olha só, fala o quê? Technology e Education, né? A tecnologia e educação está envolvido nos textos. E o que os professores querem? Want more technology in the classroom at a reduced cost. Então, a gente quer o quê?
como eu comentei, uma internet boa, mas com preço reduzido, né? Uma tecnologia que a gente consiga usar, que os alunos consigam usar. Como eu comentei anteriormente, consigam usar até às vezes o celular, se for possível, na sala de aula, atividades em grupos, trazer o computador, a professora, eu sempre levo às vezes o computador, consigo usar, às vezes o celular, enfim. Para isso que nós, professores, queremos, não só de inglês, como das outras matérias também. Aí agora, vocês vão ter que olhar, eu coloquei os 2 textos aqui para vocês responderem, tá? Agora talvez há necessidade de vocês responderem no caderno de vocês, porém não precisa copiar, ok? Somente olhar ali. Então vamos lá. Então tá dividido. Eu tenho 2 colunas. Então assim, teachers want more tech. Os professores querem mais tecnologia, na letra A. B, teachers want affordable tech. Os professores querem uma tecnologia acessível. Letter C, teachers want web-based tools. Os professores querem materiais, ferramentas mais acessíveis, eu não digo fácil, mas que seja mais adequada, às vezes, para uma sala de aula. Teachers want to engage students. Os professores, eles querem engajar os estudantes, eles querem que os alunos fiquem interessados no que nós estamos passando, tá? Essa, então, da letra A, B. Aí eu vou ler para vocês o outro lado e vocês vão olhando ali nos 2 textos, com as informações mais ou menos o que tem, e tentar fazer. Ah, professora, mas eu não sei, tá muito difícil. Vocês têm que tentar, principalmente o inglês. Se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Vocês já conhecem, nas aulas anteriores eu fui passando atividade de vocabulário, então algumas coisinhas vocês já sabem. Eu já percebo pelos alunos que às vezes eu acho que eles não vão saber, e no fim eles sabem mais do que eu achava, e isso eu acho ótimo. Então, olha só, reasons for teachers to use technology in the classroom, as razões para os professores usarem a tecnologia em sala, isso se adequa ao qual? Será A, B, C ou D? Obstacles to use technology in the classroom, alguns obstáculos para usar a tecnologia em sala de aula. The amount of technology used in the classroom, a quantidade de tecnologia usada em sala de aula, tipo, a quantidade, o modo como ela é usada. Popular technological resources used in the classroom. Como que eu posso falar? Alguns sites, algum conteúdo assim, mais popular para usar em sala. Olhando para esses 2 textos, o que vocês acham que se encaixa as letras aqui com a coluna? Vocês vão conseguir fazer 2, depois eu passo para o próximo slide, aí tem mais os outros 2 textos e vocês vão conseguir fazer.
Então, assim, espero que vocês tenham conseguido fazer, ok? Olhando para os... Porque as respostas, assim, elas estavam ali. Se você se concentrar, você consegue perceber que está tudo ali. Não está, assim, tão difícil. Olha só. Teachers want more tech. Então, os professores querem mais o quê? Letter A. The amount of technology used in the classroom. Ok? Então, eu já falei a tradução de tudo. Acho que não há necessidade de falar novamente. Letter B. Teachers want affordable tech. Obstacles to use technology in the classroom. Letter C. Teachers want web-based tools. Popular technological resources used in the classroom. And letter D. Teachers want to engage students. Reasons for teachers to use technology in the classroom. Então, como a gente já comentou, às vezes a tecnologia é um pouco difícil em sala de aula. Era uma coisa assim que os professores adorariam que tivesse, mas às vezes não está acessível a todo momento, ok? Então aqui, agora, algumas perguntas assim, só para vocês pensarem, dá para conversar com os professores também, para a gente assim ter uma reflexão, vocês podem conversar com os professores de vocês na volta, enfim, com a direção, enfim, ó. Letter A. What is the principal obstacle for teachers to use technology in the classroom? Quais, assim, as principais dificuldades que os professores têm para usar a tecnologia em sala de aula? Por exemplo, onde você estuda? Será que é só a internet? Se tem internet no colégio, chega até a sala de aula, às vezes um projetor para poder usar, porque às vezes colocar algum filme, alguma música, algum slide, enfim. O que será que tem? O que será que seria legal para melhorar? Letter B. What are the most popular tech resources used in the classroom? E assim, o que o professor mais usa em sala, assim? Não sei, por exemplo, que tipo de tecnologia? Às vezes eu não consigo usar sempre na sala, às vezes o celular ou às vezes o computador, enfim, mas pelo menos a tecnologia acessível, tecnologia entre aspas, é o dicionário. Às vezes tem o dicionário online e tem o dicionário físico e é isso que a gente usa. É um dos recursos que a gente pode usar nas aulas de inglês para que o conteúdo fique um pouco mais claro para vocês. In letter C, what is the top reason for teachers to use technology in the classroom? Qual que é a principal razão para o professor usar? Por que será que ele quer? Se a gente só ficar com o giz, com o quadro, com o livro, às vezes é bom, às vezes é. Mas se trouxer uma tecnologia, se trouxer às vezes um filme, alguma brincadeira, o que vai acontecer? Vocês vão se sentir mais interessados também e a aula vai discorrer tranquilamente, às vezes você não vai nem ver o horário passar. E isso também é muito bacana. Então, olha só, um exercício extremamente difícil, é um quiz, or it's very, very hard. Choose the correct option. What is this? Is this a radio or a computer? Acho que pelo desenho dá pra ver, né? A computer, of course. Yeah. 2. What is this? A camera or a camcorder? E agora? Porque nós falamos câmera em português, mas será que no inglês é a mesma coisa? Camera or camcorder? Camcorder, ok? 3. Calculator or CD player? Também é meio lógico, né? Mas são tipos de tecnologias que são usadas hoje. Of course, calculator. And camera or PlayStation? Essa, né? Vocês que são loucos pelo PlayStation. Of course it's a camera. And television or scanner? É uma TV bem da moda. Of course it's a television. Ok? Então, assim, agora a gente vai olhando para o texto aqui, eu vou ler com vocês, vou explicando e depois vocês vão responder algumas questões. Professora, é texto de novo? Sim, texto de novo. Porque através do texto que vocês vão conseguir um vocabulário maior, ok? E eu vou ler, quanto mais vocês vão ouvindo e acompanhando o texto, mais vocês vão se acostumando com a língua inglesa. E aos poucos ela vai ficar um pouco mais fácil, não vai ser tão assustadora quando vocês pegarem um texto e falar, não sei nada. Não, a gente tem que tentar, né? Então vamos lá. My mobile phone. Mobile é uma palavrinha no americano, mas se vocês já chegaram a ouvir no britânico é mobile. Então assim, depende, tá? My mobile phone. Phone, telefone. O que poderia ser? Telefone celular, telefone móvel, ok?
Então eu vou lendo o texto e vou pausando, fazendo a tradução. Hello, I'm Kate. I want to write about my mobile phone. Então assim, hello, olá, eu sou a Kate e eu quero escrever sobre o meu celular. I got it from my parents for my birthday 2 years ago. Então assim, eu ganhei dos meus pais há 2 anos. I like it very much and I think it's sometimes good to have it in my bag. Eu gosto muito e eu acho interessante, né? Eu acho que algumas vezes é legal deixá-lo, é bom deixá-lo na mochila, na bolsa, enfim. I always keep it in my bag or in my pocket, so my parents and my friends can always telephone me. Eu sempre o tenho na bolsa ou no bolso, tá? Pocket é bolso. Então, meus pais e os meus amigos sempre me telefonam, sempre podem falar comigo. It's got a calculator in it, so I sometimes use it at school. Então, eu tenho uma calculadora e algumas vezes eu uso na escola. It's also a kind of information file. I can use my mobile phone to connect to the internet and look through the news or read emails on my computer. Então, o que ela fala? Que também tem informações, tem uma pasta de informações, pode ter, que vocês sabem que no celular de vocês podem fazer pastas de fotos, pastas de informações, enfim, para separar as situações que vocês querem. Então, e ela pode usar também para se conectar à internet, claro, como vocês já fazem também, e ela vê as notícias e os e-mails também, então não há só necessidade do computador. Hoje em dia as pessoas acabam usando mais o celular do que o computador para algumas coisas. Isn't it fantastic? Não é fantástico? Com certeza. Last year I was on a cycling holiday with my friend. Então, last year, ano passado, eu estava num feriado, assim, cycling holiday é como se fosse um feriado, assim, de ciclismo, alguma competição nesse sentido, mas era um feriado, assim, não seria um férias, mas um feriado, assim, de que as pessoas foram andar de bicicleta, se encontravam para isso. With my friend, então ela foi com uma amiga dela. We went cycling, but the weather wasn't good. Então, nós fomos lá andar de bicicleta, mas o tempo não estava bom. It was cold and windy. Então, estava frio e tinha vento. It started to rain and it got dark. Então, começou a chover e ficar escuro. Suddenly, my friend fell off her bike and she broke her leg. De repente, a minha amiga caiu da bicicleta e quebrou a perna. At first, I didn't know what to do, but then I thought about my phone. Então, a princípio, eu não sabia o que fazer. Aí eu lembrei do meu telefone. It was in my rucksack, so I telephoned for help. Então, estava na minha mochila e eu telefonei pedindo ajuda. After 15 minutes, a doctor arrived. Então, depois de uns 15 minutos, o médico chegou. Sometimes people are not keen on mobile phone. Então, às vezes as pessoas, elas não estão, assim, não digo afiadas para usar, mas às vezes não sabem todos os recursos que o telefone pode usar. Que você pode usar com o telefone. Então, às vezes as pessoas só usam para as coisas mínimas e não sabem quantos recursos tem e acabam deixando de usar. They are a real problem because they always ring at the wrong moment. Então, às vezes, ele causa problemas porque toca no momento errado. Mas vai tocar no momento errado porque você deixou alto. Então, às vezes, deixa no silencioso, às vezes nas aulas, né? A gente sempre pede para vocês, deixa no silencioso, só para depois vocês vão ver se alguém ligou, mensagem e tal, mas para não atrapalhar, dependendo da situação em que você esteja. I'm not crazy about my mobile phone, but I feel safe when I have it with me. Eu não sou louca pelo meu telefone celular, só que eu me sinto segura quando ele está comigo. E com certeza, uma emergência como essa, ela conseguiu ajudar a amiga dela, enfim, seja qual for a situação. Aí, a gente tem aqui um exercício, assim. Então, o que vocês vão fazer? Lembrando do texto que eu fiz a tradução para vocês, eu vou ler todas as questões e farei a tradução junto. Aí vocês vão ter um tempinho para responder, só coloca no caderno de vocês a number 1 e vão colocar a resposta, number 2 e assim por diante. Mas o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar um tiquezinho, que é aquele Vzinho assim, se for verdadeiro.
um X se for falso, a questão, e aquele círculo ali, como se fosse um zero cortado, se não foi mencionado no texto, porque, por exemplo, tem coisas que vai ter aqui, vai ter algumas questões que não foram mencionadas. Então, é isso que vocês vão fazer, lembrando da tradução que eu fiz. Então, vamos lá, number 1. Kate can exist without her mobile phone. A Kate, ela não existe sem o celular dela. O que vocês acham? É verdadeiro, é falso ou não foi mencionado no texto? Number 2. She got her mobile in January. Foi em janeiro que ela ganhou o celular? Number 3. Her parents bought her the mobile phone 1 year ago. Então, os pais compraram o telefone para ela 1 ano atrás. Será que é? 4. There's a calculator in her mobile. Tem a calculadora no telefone? 5. She can't connect to the internet with her mobile. Ela consegue se conectar à internet usando o celular? 6. She usually listens to music on her mobile. Então, ela está sempre ouvindo música. Foi mencionado? Não foi? É verdadeiro? É falso? 7. She can't read emails on her mobile. Ela não consegue ler os e-mails no telefone celular. 8. There are often a lot of problems with mobile phones. Então, há muitos problemas com os telefones celulares. 9. Kate always talks on her mobile to her friend. Então, ela sempre conversa com a amiga usando o celular. And number 10, she doesn't like the mobile phones. Ela não gosta do telefone celular. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e assim que eu voltar, a gente faz a correção. Lá. Acho que já deu tempo de vocês responderem, mas nós vamos ver as questões, vou voltar no texto para que fique bem claro
para vocês, para que não fiquem muitas dúvidas, tá? Então vamos lá. Number 1, Kate can exist without her mobile phone. Ela não sabe viver sem o celular? Acho que aqui no finalzinho que ela fala alguma coisa que ela gosta do telefone, que ela pode utilizar, mas que ela, assim, ela se sente segura. Tá aqui no finalzinho. Ela não é, I'm not crazy about my mobile phone, but I feel safe when I have it. Ela não é louca pelo telefone, mas ela se sente segura, ok? Então, number 1 is false. Number 2, she got her mobile phone in January. Ela ganhou em janeiro. Não foi mencionado. Então, assim, no texto, o que fala lá no começo do texto? Ó? Hello, I'm Katie, I want to write about my mobile phone. I got it from my parents for my birthday 2 years ago. Ela ganhou de aniversário dos pais há 2 anos. Mas quando foi? Não sei, então não menciona. Então, não foi mencionado no texto, que se foi em janeiro, em fevereiro, nós não sabemos. 3. Her parents bought her the mobile phone 1 year ago. Acabei de ler o texto lá falando que ela ganhou há 2 anos atrás. Então, it's false. 4. There's a calculator in her mobile. Tem a calculadora no telefone? Tem. Ela mencionou e nos telefones de hoje sempre vem a calculadora. 5. She can't connect to the internet with her mobile. Então, ela consegue se conectar à internet? Sim. Como vocês na casa de vocês, enfim. 6. She usually listens to music on her mobile. Então, ela geralmente escuta música. Talvez escute, mas no texto não foi mencionado que ela escuta música. Então, ela deve ouvir, mas nós não sabemos. 7. She can read emails on her mobile. Ela não consegue ler os e-mails. Não, ela falou que ela consegue ler os e-mails, então, false. Number 8. There are often a lot of problems with mobile phones. Coloquei falsa, por quê? Porque aqui na pergunta fala assim, tem muitos problemas, há muitos problemas com os telefones. Mas não, ela menciona que normalmente ela mencionou um só, não a lot of, que são muitos problemas. Ela mencionou um só, que eles normalmente, que às vezes eles tocam quando não é num horário errado, no momento inoportuno. Então é falso. 9. Kate always talks on her mobile to her friends. Ela sempre fala com os amigos, com a amiga utilizando o celular. E isso ela fala, que ela usa o celular, que tanto os pais quanto os amigos podem sempre ligar para ela. Number 10. She doesn't like the mobile phones. Ela não gosta. Não, é falso, claro que ela gosta. Se ela mencionou que ela se sente segura também, ela pode ler os e-mails, conectar a internet. Então, ela gosta sim, ok? Vamos agora, olha só, algumas questões. Então, para que fique um pouco mais fácil para vocês, eu coloquei a questão e coloquei o pedaço do texto em que a resposta está. Então, vocês vão ter que achar nesse pedacinho a resposta para essa pergunta. Então, olha só. Where does Kate keep her mobile? Aonde que ela deixa o celular? Eu comentei já que alguns lugares que ela falou, mas então, ó, aqui, ó, vocês vão ter um tempinho para vocês acharem a resposta e daqui um pouquinho, quando eu voltar, a gente
ela usou o telefone para pedir ajuda, ok? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nos vemos na próxima aula. See you!